Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal digital 30.1, na América FM em 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, 12:02. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Adriana Ferreira. Boa tarde, André Santos. Boa tarde também para você que está nos acompanhando. Eu sou Adriana Ferreira. Muito bom estar na sua companhia. A partir de agora, os principais assuntos do dia de uma forma bem dinâmica para te deixar muito bem informado. Participe com a gente do nosso Rede Notícia, você que está vendo a gente na TV Horizonte e nos ouvindo na América FM, na Cultura M. Para isso, é só mandar uma mensagem no nosso Zap Zap. O telefone está na tela, 99680-2910. O DDD é o 31. Vou repetir, 31 99680-2910. A gente quer também você nas nossas redes sociais. Para nos acompanhar, é só você acessar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal Rede Notícia TVH, também nos seguir no Instagram, no @TV Horizonte Oficial e também no @Rádio América Oficial. Aliás, eu quero agradecer a cada vez o maior número de seguidores, o maior número de inscritos no nosso canal do Rede Notícia. Já passamos da marca de 4.000 inscritos e eu quero pedir uma convocação a cada um de vocês para que a gente possa chegar rapidamente aos 10.000 inscritos. Será que até o fim desse mês de junho a gente consegue chegar nessa marca? É bem possível. De ontem para hoje, tá? E não vai ser difícil não, André, porque cada vez mais as pessoas estão gostando, né, desse formato e principalmente do acesso também a tudo que a gente produz, né, no nosso YouTube. E é importante que você se inscreva. Sabe por quê? Quando você se inscreve, você também é notificado. Você ativa o sininho. Assim que a gente entrar no ar, você é notificado e aí você não perde nadinha. E além disso, dá aquele like lá nos vídeos, dá o like pra gente, porque isso ajuda a gente no engajamento e coloca a gente no algoritmo de outras pessoas para que mais gente venham se informar com a gente aqui no Rede Notícia. Vamos começar a edição dessa quarta-feira falando sobre a greve dos profissionais da educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Agora, neste momento, os profissionais da educação fazem uma manifestação no hipercentro da capital, na região da Praça 7. O trânsito está complicadíssimo por lá e mais cedo eles participaram de uma assembleia que acabou optando pela continuidade do movimento grevista. Vamos falar ao vivo agora por telefone com o repórter Giovanni Rodrigues, que traz os detalhes sobre essa situação da greve. Nada de volta às aulas, né, Giovanni? Boa tarde. Isso mesmo, meu Adriana, muito boa tarde. A greve permanece. Olha só, continua esse manhã, viu? Quatro tendas grandes foram montadas. A gente vai retomar o contato com o Giovanni daqui a pouquinho, mas a gente vai falar sobre esse assunto. Quando ele tiver em melhores condições, a gente traz as informações para você, nosso ouvinte e também nosso espectador. Mas a gente tem imagens lá da Praça 7, André, e a gente tem condições, inclusive, de verificar em tempo real o que está acontecendo lá na região. Nesse momento, manifestação, então, dos trabalhadores, né, da educação, os trabalhadores que pedem um reajuste salarial, equiparação salarial, também melhores condições de trabalho, contratação de mais profissionais para atuarem, sobretudo nas EMEIs, nas instituições de educação infantil aqui de Belo Horizonte, e eles com faixas, né, nesse momento bloqueiam a região central de Belo Horizonte, o encontro da Avenida Afonso Pena com a Avenida Amazonas, prejudicando também todo o trânsito naquela região. A gente percebe que não passa nada, hein, André? Passa nada. Aliás, a gente sabe que tem uma determinação até de uma lei municipal que as manifestações, elas são garantidas, uma livre garantia da Constituição. Mas desse jeito aí não pode, não. Giovanni, agora, Rodrigues, nós estamos conectados novamente com o Giovanni, que nos traz detalhes sobre essa assembleia que acabou optando pela continuidade da greve. Agora sim, boa tarde, Giovanni. Boa tarde, André, Adriana. Isso mesmo, viu? A greve continua, a greve permanece. E olha só, a Praça da Estação, ela ficou cheia, viu, nesta manhã. 4 tendas grandes foram montadas, de um lado aí da praça, mais de 400 guardas municipais, gente, e também mais de 1.500 trabalhadores da educação. Só para quem está nos acompanhando entender, os guardas municipais, junto com o Sindibel, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte, uma assembleia também para definir sobre férias prêmio, que a PBH não paga desde 2023, e também
progressão por escolaridade. Como funciona isso, André e Adriana? O guarda municipal que tem curso superior, ao apresentar esse diploma, ele pode então subir de nível. E de acordo com informações, a PBH retirou este benefício e os guardas novatos eles não têm esse direito desde 2023. Segundo informações sobre a Assembleia dos Guardas Municipais, ainda segue aí em negociação. Sobre os trabalhadores da rede municipal de ensino, que também fizeram essa assembleia aqui na Praça da Estação, então foi decidido, né, a greve permanecer, viu? Nós conversamos com a diretora do Sindirrede, que é a Vanessa Portugal, e ela fala sobre uma nota da PBH, dizendo que os professores hoje podem ganhar aí cerca de R$13 mil. Vamos ouvir neste momento. A prefeitura soltou uma nota mentirosa, dizendo que a média de salário de um trabalhador é de R$13 mil. Um trabalhador inicia na rede ganhando R$3 mil. Não existe formas de saltos na carreira, então, na realidade, isso é mentira. É uma informação que a prefeitura inventou com o intuito de desmoralizar a greve dos trabalhadores, né? E lembrando que, de acordo com a própria Corregedoria do município, com a Procuradoria do município, tem 150 milhões em contratos feitos pelo Barral, antigo secretário, sendo investigados. É quase o mesmo valor do que ela está propondo de dar de recomposição salarial para os trabalhadores da educação. Isso é um absurdo. Foi um ano de secretário, um secretário que foi convidado pelo FUAD e que é do mesmo grupo do Álvaro Damião, já sendo investigado para vir da Bahia aplicar aqui. Então, a responsabilidade não é só dele, é do executivo. E a gente não pode ser penalizado por isso, né? Então, esse é o motivo da greve nesse momento. Ok, André e Adriana, muito bem. Então, até o momento, o governo, o prefeito Álvaro Damião, né, do União Brasil, ele não iniciou qualquer processo de negociação com o sindicato da educação. Então, os professores, né, os trabalhadores da educação, eles continuam em greve. Dia 17 vai ter aí uma nova assembleia. É com vocês. Obrigado, Giovanni. Essa questão dessa mudança em série que foi aplicada na Secretaria de Educação de Belo Horizonte para composição de cargo, para composição de apoio, foi para tudo, menos para educação. Fato é isso, começou lá com o Calil e durante o governo FUAD, durante o tempo que o ex-prefeito Fuad Noman esteve à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, o descaso com o cuidado com a Secretaria de Educação foi algo permanente. Tanto que ela foi usada o tempo inteiro como moeda de troca. A última delas, trazendo este senhor, investigado pela Polícia Federal numa série de crimes, pego com a boca na botija com dinheiro de lavagem, tudo isso dentro de casa, e que, em troca, ganhou o apoio do União Brasil para a composição da chapa. União Brasil, que trouxe e indicou o atual prefeito Álvaro Damião para a composição de chapa. É isso que aconteceu. Agora tem que se apagar esse incêndio, porque as crianças estão sem aula, pelo jeito não tem mesa de negociação formada. Pelo contrário, essa nota afirmando que, em média, um profissional de educação ganha R$13 mil, caiu como uma bomba atômica no meio do movimento grevista. Então, se já havia uma distensão, essa distensão ficou ainda maior. É necessário, urgente, uma conversa, se apaziguar os ânimos, para poder pensar nas crianças que estão sem aula. A reivindicação dos profissionais da educação é legítima. Legítima. Todo mundo pode reivindicar pela melhor condição de trabalho, melhor salário. Agora, tem que haver uma sinalização por parte do governo para mostrar que a partir de agora tem uma política séria de educação em Belo Horizonte, porque nos últimos anos, infelizmente, isso não aconteceu não, Adriana. O que se espera realmente é que haja, pelo menos, o diálogo, né, entre a prefeitura e a categoria para que essa situação se resolva, porque, como você disse, André, não só as crianças, mas as famílias são impactadas como um todo. A gente sabe que as famílias, as mães, principalmente, dependem das EMEIs, sobretudo, para poderem trabalhar. Então, quando as EMEIs estão fechadas, é necessário acionar uma rede de apoio tão gigante que muitas mulheres não têm essa rede de apoio para que as crianças possam ter algum lugar para ficar, para que elas possam, assim, trabalhar. Então, é um impacto muito grande. Além disso, né, a questão do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento alimentar para educacional. muitas dessas crianças que têm a sua alimentação garantida porque estão na escola, gente. A gente está falando disso. Isso acontece aqui em Belo Horizonte, sim.
Então, é muito sério. É urgente a solução dessa questão. E a Polícia Civil de Minas Gerais, ela deflagrou na manhã de hoje uma operação para o cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão na região do Morro das Pedras, na região oeste aqui de Belo Horizonte. A ação é resultado de investigações que apuram a atuação de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas ali no local. As investigações também apontam que o grupo estaria ligado à prática de porte de disparo ilegal de arma de fogo, homicídios tentados e também consumados. A operação contou com o apoio de equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, e da Coordenação de Operações Especiais, o COI, da Polícia Civil. E a Guarda Municipal de Belo Horizonte identifica carne estragada que seria distribuída, gente, já estava prontinha para ser distribuída na cidade. Quem vai explicar para a gente é a repórter Letícia Bessa. A Guarda Municipal de Belo Horizonte apreendeu um carro que transportava carga de carnes estragadas em Belo Horizonte. Segundo os agentes, os produtos seriam entregues para restaurantes e lanchonetes da região da Savassi. A caminhonete foi parada pela Guarda Municipal por causa das más condições do veículo. Durante a vistoria, os agentes encontraram pneus carecas e retrovisores quebrados. Ao verificarem a carroceria, os guardas municipais encontraram 140 quilos de carne moída sem refrigeração e com cheiro forte e imprópria para consumo. Os fiscais da Vigilância Sanitária foram acionados e recolheram todo o material para descarte. Ainda de acordo com a Guarda Municipal de Belo Horizonte, o motorista do veículo não informou a origem da carne. Ele foi multado em mais de R$ 10.400 e o veículo, que estava com o licenciamento vencido, encaminhado para o pátio do Detran de Minas Gerais. Repórter Letícia Bessa. Um homem foi denunciado pelo Ministério Público por importunação sexual contra uma piloto de moto Uber aqui em Belo Horizonte. De acordo com a denúncia, o suspeito teria aproveitado o momento em que a motocicleta estava em movimento para tocar a vítima em regiões íntimas. Meu Deus do céu. A situação só terminou quando a piloto conseguiu parar a moto e ordenar que o passageiro descesse no fim da corrida. Inicialmente, esse caso foi registrado pela Polícia Civil como importunação ofensiva ao pudor, mas a Promotoria de Justiça entendeu que a vítima não tinha como se defender sem colocar a própria vida em risco, que poderia causar um acidente ou até mesmo uma queda de moto. O autor do crime pode responder por estupro de vulnerável, crime que prevê pena de 8 a 15 anos de prisão. Eu ia falar, isso não é atentado ao pudor, não é estupro mesmo. Tem que ir para a cana, que é o lugar dele. A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou por homicídio, omissão de socorro e negligência grave o dono de um lar de idosos que funcionava em Contagem, na Grande BH. O local foi fechado pela Prefeitura da cidade no fim do mês passado, após uma série de denúncias de maus tratos a idosos que estavam abrigados no local. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Erlane Grace, que traz mais detalhes sobre esse caso. Muito boa tarde, Erlane. Boa tarde, André, Adriana e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Aqui no Departamento da Polícia Civil de Contagem, a investigação identificou situações gravíssimas em uma ILPI que funcionava de forma clandestina. O local não tinha alvará, estava cheio de ratos, contando aí com a presença de ratos, piolhos, estrutura totalmente precária. A polícia informou também que ocorreram 2 mortes. Um idoso morreu em janeiro, de 89 anos, e outra senhora de 61 anos morreu em maio. Também foram identificados no local, além dos maus tratos, fraudes em cartões de benefícios. Os idosos que estavam nesse local, eles foram encaminhados às UPAs e alguns encaminhados aos familiares. Aqui ao meu lado está o delegado Marcos Vinícius, que vai trazer os detalhes para a gente sobre essa investigação. Marcos, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui. Como funcionava o local e como a polícia chegou até o caso? Boa tarde. Em janeiro, a gente tomou conhecimento de um óbito de um senhor de 89 anos, onde foi acionado o SAMU, se negando a atestar o óbito em razão de uma morte suspeita. Então, esse corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para verificar a causa-morte. Então, a gente requisitou, que a perícia fosse no local para verificar esses indícios de maus tratos. No decorrer da investigação, órgãos municipais foram demandados para verificar se o local tinha alvará de funcionamento.
Então, no decorrer da investigação, a gente concluiu, né, que tanto o gestor, tanto a sua mãe, pelo crime de maus tratos em razão da morte desse senhor de 89 anos, e mais 36 vítimas, né, também caracterizando maus tratos, ou seja, mais 36 crimes de maus tratos. Sim, ao todo, então, foram identificados quantos crimes que os dois cometeram? Então, os dois, tanto o gestor e sua mãe, praticaram o crime de maus tratos com resultado morte, mais 36 vezes pelo crime de maus tratos. Certo. O que levou aí ao indiciamento pelo homicídio no caso da morte da idosa? Então, esse é o segundo caso que a gente também tomou conhecimento. No início de maio, uma senhora de 61 anos teria batido a cabeça, né? Então, o SAMU foi ao local e também não atestou o óbito. Então, a gente, né, preferiu encaminhar esse corpo para o Instituto Médico Legal, tendo atestado, né, uma das causas mortes, o traumatismo crânioencefálico, né, na região da cabeça. E, então, no primeiro caso, a gente representou, né, pelo fechamento do local e lógico, né, pelo remanejamento desses idosos com locais compatíveis, né. Então, ciente disso, da interdição que a vigilância sanitária impôs, a gente entendeu, né, que ele assumiu o risco, descumprindo, né, a ordem da vigilância sanitária. Então, a gente indiciou esse segundo caso como homicídio doloso na figura do garantidor. Ele assumiu, né, a responsabilidade, ciência dessas tantas irregularidades que foram confirmadas, tanto em relatórios da vigilância sanitária e dos laudos periciais. Ok, muito obrigada pela participação, Marcos Vinícius. Eu falo direto aqui de Contagem e volto com vocês, André e Adriana. Obrigado, Erlane. Olha, gente, é muito grave esse tipo de situação, Adriana, porque a gente entende, eu verdadeiramente falo isso, a gente entende quando um filho, uma filha decide por colocar o pai ou a mãe num lar de idosos. A gente sabe, então, só quem já passou por esse tipo de situação sabe, né? A temperatura da panela é a colher que mexe que sabe. Mas há uma necessidade da gente fazer isso com muito cuidado, porque, infelizmente, a gente vê um caso como esse, a falta de respeito, de carinho, de empatia com o próximo e só a ganância pelo dinheiro que leva a esse tipo de situação é um absurdo. É um absurdo. A gente está falando de vida, gente. A pessoa que trata disso devia ter um pouquinho mais de empatia, mas no caso em si, só estava pensando era no dinheiro mesmo, né? Piolho, rato, gente morrendo por desnutrição, pelo amor de Deus. É lamentável realmente o que acontece e que bom que a polícia já descobriu em tempo, né? E agora a instituição já está interditada. E que nunca mais abra. Né? Exatamente. Que os idosos, né, essas pessoas que estavam lá, já possam estar realocados de forma a ter uma condição de vida melhor. Gente, vamos falar sobre a cidade administrativa, porque, mais uma vez, os elevadores, né, da cidade administrativa, que é a sede do governo de Minas, voltaram a apresentar problemas técnicos, causando a interdição de 3 servidores na manhã dessa terça-feira. Ficaram presos dentro do elevador, né, enquanto utilizavam lá o equipamento. Na última sexta-feira, dia 6, uma falha técnica já havia causado a interdição dos mesmos elevadores. Os equipamentos voltaram a funcionar em outubro do ano passado, após ficarem 5 meses fechados por conta de uma falha mecânica. O governador Romeu Zema, do Novo, afirmou que já pediu explicações à empresa responsável pela manutenção dos elevadores. Vamos acompanhar o que ele disse. A cidade administrativa certamente não foi construída de acordo com aquilo que as técnicas recomendam, já que é um prédio que tem 12, 13 anos e que tem apresentado mais problemas do que prédios que têm 40, 50 anos. Já acionamos na justiça as empresas que construíram e estamos atrás do ressarcimento já. E tomando todas as providências, como já havia sido feito com os elevadores, para que os mesmos operem da forma mais segura possível, mas tivemos esse imprevisto. E estamos solicitando à empresa que fez a reinstalação dos mesmos, que volte lá e verifique o que aconteceu. Ainda está no prazo de garantia. Então, todas as providências sendo tomadas, inclusive para ressarcir os cofres do Estado para que ninguém tenha prejuízo. Tem que resolver, né, governador? Não tem como ficar desse jeito. Fato é que, em determinado momento, quando os elevadores também estavam parados há alguns meses, um servidor chegou a morrer porque teve que subir realmente as escadas
e foi realmente um fato lamentável. Tem que resolver, não tem como ficar assim. Em nota, a Secretaria de Planejamento e Gestão informou que as duas situações foram pontuais e não tem relação com as obras realizadas nos elevadores do ano passado. Mais um problema, então, para ser analisado, já que são falhas pontuais. Verdade. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai falar dos novos veículos do MOVE em operação, que vão aumentar as viagens do transporte público em Belo Horizonte. Além disso, vamos falar também sobre os destaques do Bolsonaro. O Bolsonaro ontem que prestou depoimento ao STF, e a gente vai trazer tudo isso e muito mais depois do intervalo. Estamos de volta agora em Belo Horizonte, 12h25. Novos veículos do MOVE e aumento do número de viagens no transporte público prometem agilizar o tráfego de veículos em Belo Horizonte. Letícia Bessa traz os detalhes. As linhas de ônibus 52, que atende Estação Pampulha, Avenida Antônio Carlos, e 64, que atende Estação Venda Nova, Assembleia, via Carlos Luz, funcionam agora com veículos do tipo BRT misto de 5 portas e vão acrescentar mais 30 viagens. Esses veículos fazem parte da nova frota do MOVE e substituem os veículos articulados, que agora serão remanejados para outras linhas do sistema. A linha 52 recebe 23 novas viagens diariamente, passando de 75 para 98 nos dias úteis, o que representa aumento de 30%. Nos horários de pico da manhã, serão acrescentadas 8 viagens, reduzindo o intervalo de espera de 8 a 15 minutos para 5 a 10 minutos. No horário com maior movimento à tarde, serão 11 viagens a mais, com diminuição de intervalo entre elas para 5 a 6 minutos. Também foram adicionadas 4 viagens durante o dia, reforçando os horários de pico de entrada e saída de alunos da Universidade Federal de Minas. A linha 64 recebe novas 7 viagens, passando de 136 para 143 viagens diárias nos dias úteis. Nos horários de pico da manhã, serão 3 viagens a mais, com intervalo reduzido de 6 a 9 minutos para 4 a 5 minutos. No período da tarde, serão 4 viagens, diminuindo o intervalo para 5 a 8 minutos. Repórter Letícia Bessa. E vai para a sanção do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, projeto de lei que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica. O projeto tem como objetivo a desburocratização, do ambiente de negócios aqui na capital, principalmente para pequenos empresários ou microempreendedores. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo Souza e Silva, celebrou a aprovação da lei e disse que o texto vai incentivar a criação de empregos na capital mineira. Vamos ver e ouvir. Bom, nosso setor produtivo aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, estamos muito satisfeitos com a aprovação na Câmara Municipal de Belo Horizonte da Lei da Liberdade Econômica. E agora estamos também muito otimistas em que o prefeito Álvaro Damião sancione essa lei para beneficiar os empreendedores, principalmente os micro e pequenos. Acreditando na boa-fé desse empreendedor, liberando alvarás com muito mais rapidez, mais agilidade, simplificando processos, também que o desenvolvimento social da nossa capital possa ser fortalecido. E aí, Belo Horizonte entra no rol de vários municípios, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, que tem a Lei da Liberdade Econômica já aprovada e já regulamentada e praticada pelos municípios. E foi aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa de Minas 2 projetos ligados à adesão do Estado ao PROPAG, que é o plano de renegociação de dívidas dos estados com a União. Vamos acompanhar os detalhes da votação com a Gabriela Salles. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou 2 projetos de lei que tratam da adesão do Estado ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados com a União. O primeiro projeto autoriza o governo de Minas a repassar à União créditos que tem a receber de impostos, taxas, multas e outras dívidas que contribuintes ainda não pagaram. O segundo trata da compensação previdenciária entre o Estado e a União.
Esse projeto permite que Minas use créditos que tem direito. O segundo trata da compensação previdenciária entre o Estado e a União. Esse projeto permite que Minas use créditos que tem direito a receber da União por conta de contribuições previdenciárias antigas de servidores para diminuir a dívida do Estado. Os dois projetos aprovados em primeiro turno fazem parte do pacote de 13 ações do Estado apresentadas para que Minas possa aderir ao Propag. Repórter Gabriela Salles. Nesse texto também houve uma retirada no texto original de fundos que poderiam ser utilizados para o pagamento da dívida. Um fundo voltado para a cultura e outro fundo voltado para a habitação. Quem fez o pedido para a retirada desses dois fundos foi a deputada estadual Bela Gonçalves, o pessoal que fala sobre a ação. A Assembleia Legislativa está discutindo o Propag, programa de pagamento da dívida enorme que o Estado de Minas Gerais tem com a União, que vai chegar no final do ano a 180 bilhões de reais. E um dos projetos de lei que o Estado propôs para pagar a dívida é a cessão de créditos tributários e não tributários. Qual era o problema desse projeto de lei? A gente poderia ver fundos públicos como fundo de cultura, fundo de educação, fundo de erradicação da miséria, entre outros, sendo utilizados nesse escopo para bancos privados com finalidade de pagar a dívida. E nós conseguimos retirar, a partir de uma emenda da minha autoria na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a gente retirou os fundos, protegendo então esse recurso que é para erradicar a miséria, que é para construir moradia popular, que é para servir ao povo. Afinal de contas, o pagamento da dívida não pode vender o Estado todo. Nós precisamos lutar muito para garantir o serviço público e o direito de todas as pessoas em Minas Gerais. Agora a gente vai começar as discussões cada vez mais profundas acerca do Propag. O governador Romeu Zema está agora em Brasília, junto com o deputado Tadeusz Martins Leite, que é presidente da Assembleia. Estão conversando com os integrantes da bancada mineira no Congresso Nacional. E a ação é para quê? É para tentar derrubar os vetos que foram feitos pelo presidente Lula em relação ao projeto original do Propag. Se esses vetos forem derrubados, há uma projeção de que Minas Gerais possa economizar quase 4 bilhões de reais por ano com o pagamento da dívida. E esse dinheiro poderia ser utilizado para as outras obrigatoriedades do Propag, como a aplicação em áreas básicas como saúde e educação. Vamos ver o que isso vai dando e a gente vai acompanhando sempre de perto. Agora a gente vai falar sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal, que negou que tenha discutido planos para um golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele admitiu, no entanto, que discutiu com chefes das Forças Armadas alternativas viáveis, segundo ele, dentro da Constituição. Perguntado pelo ministro e relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, sobre o que levou Bolsonaro a dizer que ministros estavam desembolsando milhões de dólares nas eleições, Bolsonaro recuou, pediu desculpas. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Em momento de descontração, o ex-presidente arriscou até mesmo uma brincadeira com o ministro Alexandre de Moraes. Mas será que ele foi, ou a brincadeira foi bem recebida? Vamos acompanhar. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro também explicou por que não passou a faixa presidencial para o seu sucessor, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil,
precisa concordar comigo. Eu me submeter a um... Mas eu não iria perguntar para o senhor. Então, não, eu sei que o senhor ia perguntar. Com isso, né, fechados, então, os interrogatórios, os depoimentos desse grupo 1, considerado o núcleo crucial dessa denúncia, né, de golpe de Estado no dia 8 de janeiro em 2022. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a nossa entrevista com o vereador Uner, que é aqui de Belo Horizonte, é da Comissão de Legislação e Justiça, Uner Augusto, que vai estar com a gente hoje, falando sobre esses e muitos outros assuntos. Estamos de volta com Rede Notícia, 12h38. Vamos conversar com o vereador e presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Uner Augusto, do PL. Boa tarde, obrigado, vereador, por estar aqui conosco, ter atendido o nosso convite. Boa tarde, André. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, um prazer vereador. estar aqui com vocês, para falar de Belo Horizonte, falar da Comissão de Legislação e Justiça e do nosso trabalho que se iniciou agora em janeiro, nessa nova legislatura, e, se Deus quiser, vai até 2028. Vereador, uma das coisas que a comissão está debruçada é a proposta, né, de orçamento para Belo Horizonte. Né? Na verdade, a proposta para toda a lei de diretrizes orçamentárias que vai valer pelos próximos 3 anos, né, que vai definir as diretrizes do orçamento de Belo Horizonte durante o mandato do Álvaro Damião. Já tem para 2026 um grande pepino, que é esse déficit de quase R$500 bilhão que está previsto no orçamento. Aliás, mais de R$500 bilhão, que a gente, acho que praticamente em 2 décadas nunca se viu uma cifra dessa quando se trata de Prefeitura de Belo Horizonte. O que vocês já conseguiram identificar? Esse déficit vem proveniente de investimento ou de má gestão? Difícil responder assim de pronto, porque a lei orçamentária, de fato, ela é uma lei muito complexa, né? E nós estamos falando de diretrizes orçamentárias. As diretrizes, elas são como que norte, um princípio para se votar já no segundo semestre uma lei orçamentária e detalhada, com todas as rubricas e tudo mais. Alega-se que é para investimento, e de fato Belo Horizonte necessita de reformas estruturais, necessita de investimento em obra mesmo, que é caro, nós sabemos, para resolver os seus principais gargalos, né? Nós saímos de uma disputa eleitoral no ano passado em que as pesquisas identificavam que, dentre os principais problemas da cidade, transporte, mobilidade urbana, figurava como o principal, seguido depois de saúde e segurança pública. Acredito e quero que seja assim, que seja um investimento seja uma despesa para investimento, né? Difícil fazer uma avaliação agora em que a lei tramita, porque, de fato, há um espaço para diálogo, para emendas, né? Eu fiquei surpreendido hoje com a notícia de que mais de 200 recomendações a emendas na lei orçamentária vieram provenientes dos cidadãos, um recorde nos últimos anos. Então, não consigo precisar, né, nesse momento, se de fato esse déficit de R$500 bilhão ele será vinculado à despesa, a prejuízo orçamentário mesmo, né? Porque nós temos que avaliar também que existem outras receitas orçamentárias não previstas que o município pode se valer, né? Há conversas para que o município de Belo Horizonte ele consiga um novo empréstimo junto a órgãos internacionais para realizar, por exemplo, obras do Drenurbis 2, que é um projeto amplo de drenagem urbana na cidade. Há também receitas provenientes de emendas parlamentares, que podem vir tanto de deputados estaduais, senadores, como deputados federais. Então, esse déficit de R$500 bilhões ele pode ser suprido por receitas. É uma previsão, né? É uma previsão, exatamente. A gente fala lei de diretrizes orçamentárias, né? Para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, o nome pode parecer difícil, mas nada mais é o seguinte: os vereadores estão nesse momento debruçados, né, sobre as contas todas, né, as despesas todas e as receitas, para ver para onde vai o dinheiro da saúde, quanto que precisa na educação, quanto que precisa no transporte público, e assim fazer toda essa divisão. E a gente sabe que algumas questões vão, de certa forma, onerar a prefeitura. A municipalização
questão do anel rodoviário, por exemplo, é uma questão. Apesar de alguns recursos em nível federal terem vindo exatamente para essas medidas prioritárias, que já foram acordadas anteriormente, o custo vai existir, né, em algum momento para a Prefeitura. E a gente tem também um projeto de tarifa zero que está avançando na Câmara Municipal. Como que vocês estão lidando com essas situações? Tem como manejar recursos para que essas despesas sejam supridas? Então, essa é uma ginástica que o Executivo vai ter que fazer, né? Primeiro ponto, o anel rodoviário foi uma demanda do próprio Poder Executivo, né? Acredito que ele tenha previsão orçamentária, pelo que eu tinha visto, seriam 50 milhões de reais para fazer essa gestão, né? Não é uma cifra muito alta, tratando-se, né, de um orçamento que supera a casa dos 120 bilhões de reais no nosso município, mas já o projeto Tarifa Zero, sim, me parece um grande problema para o Executivo. Nós aprovamos na Comissão de Legislação e Justiça depois de uma série de emendas feitas pela vereadora relatora Fernanda Pereira Altoé, do Partido Novo. Como o projeto estava previsto lá no início, na sua redação original, eu não via muito espaço para passar na Comissão de Legislação e Justiça, mesmo porque havia a previsão de que o custeio de toda essa operação, chamada de Tarifa Zero, viria de pequenos e microempresários, né? Empresas médias também, porque aquelas empresas que tivessem menos de 10 colaboradores, menos de 10 empregados, elas não custeariam por meio de uma taxa municipal o sistema de transporte. Já aquelas que tivessem mais de 10 funcionários, elas pagariam por cada empregado uma taxa a mais para custear todo o sistema de transporte. Eu via, naquele momento, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, porque nós não podemos criar uma taxa municipal desobedecendo o que está previsto na Constituição e no próprio Código Tributário Nacional, porque a taxa é um tributo diferente do imposto, né? A taxa, nós pagamos, ela é um tributo em que você sabe quem está pagando e sabe quem está recebendo. Ela é diferente do imposto, que vai para uma despesa ampla e geral. E, enfim, houve uma longa discussão a respeito disso. Acredito que, passando pela CLJ, a discussão vai se manter, mas com as emendas da vereadora Fernanda, vejo mais espaço para ser aprovado. Agora, vai depender também de como a base do governo vai se mobilizar e quais serão as diretrizes do governo para barrar ou para fazer avançar. A minha visão é de que não se trata de um projeto bom, né? Mesmo com as emendas da vereadora Fernanda, nós analisamos ali especificamente a constitucionalidade e a legalidade. Não tem como nós barrarmos o projeto que é constitucional e legal. Mas no conteúdo, na matéria, não vejo como um projeto que vai trazer benefícios para a cidade. Então vamos para o intervalo rapidinho. Na volta eu quero saber por que de que o senhor não vê como um projeto que venha beneficiar essa cidade de Belo Horizonte, a implantação do Tarifa Zero. Rapidinho, intervalinho, 2 minutos, e a gente volta conversando com o vereador e presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Uner Augusto, do PL. Maravilha. Estamos de volta aqui com o vereador Uner Augusto, do PL, presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Me embolei no legislação 3 vezes, mas a língua presa. Igual a Assembleia Legislativa. Acontece. O vereador, no intervalo, fez uma provocação. O senhor disse que não acha o projeto Tarifa Zero um bom projeto para Belo Horizonte. Por quê? Eu acho que vale a pena esclarecer o próprio nome do projeto, né? Não existe tarifa zero, né? Alguém vai pagar por esse serviço, alguém vai pagar por esse transporte. O usuário não vai chegar lá agora mais no ônibus, quer dizer, se o projeto avançar, e pagar pela passagem, mas ele está pagando indiretamente, né? Todo o custeio virá por meio dos cofres públicos. Então, nós estamos vendo um cenário nacional de aumento de imposto, né? De IOF, taxação de investimentos, de poupança, etc. Algo semelhante pode acontecer em Belo Horizonte, porque vai ser necessário o município arrecadar mais para custear mais esse transporte de pessoas na nossa cidade. Mas, para além disso, eu acredito que
esse projeto, ele funciona bem em municípios menores ou municípios, por exemplo, como Nova Lima e outros municípios no Rio de Janeiro que recebem royalties, né? Recebem muitos valores, um valor vultoso para custear algumas coisas, né? Nova Lima recebe royalties da mineração, municípios no Rio de Janeiro recebem royalties da exploração do pré-sal, do petróleo, etc. Belo Horizonte não recebe isso. Então, nós estamos fazendo uma decisão, caso a Câmara Municipal aprove um projeto desse, de pegar um altíssimo valor, né, superior a R$1 bilhão, e pagar por transporte público de pessoas. Eu acredito que esse tipo de alocação de recurso deve ser feito antes e prioritariamente em reformas estruturantes, que a nossa cidade não vê há muitos anos. Se nós reformulássemos os nossos corredores de avenidas e tudo mais, se nós fizéssemos um amplo projeto de regularização fundiária, se nós levássemos saneamento básico para vilas e favelas, nós talvez tivéssemos um ganho social muito maior do que pagar um transporte para todo munícipe na nossa cidade. É uma decisão política, é a minha forma de enxergar. Vereador, eu queria extrapolar um pouco a cidade, falar um pouco mais sobre política, mais especificamente falando das eleições em 2026, eleição para governador. O secretário de governo, Marcelo Aro, chegou a afirmar que ele previa realmente, ou prevê mais para frente, um acordo, uma conversa entre o governador Romeu Zema, o deputado federal Nicolas e também o senador Cleitinho, para que dessa forma possam, né, articular uma aliança capaz de ser uma chapa ou se saírem vencedores nas eleições de 2026. O senhor acha possível realmente? O Nicolas vem para se candidatar de alguma forma? O senhor é do mesmo partido? Tem acompanhado as articulações? Como isso tem se dado? Sim, tenho acompanhado as articulações. Que o Nicolas vem de alguma forma, eu sei que ele vem. Não sei se deputado federal, governador, é uma decisão que ele ainda vai tomar. Eu tenho certeza que o povo mineiro provoca muito ele, né, para que ele seja candidato a governo. O sonho era que ele fosse candidato a Senado, mas como ainda não há a idade possível para que ele se candidate, ele não será o candidato a Senado, mas temos outros bons candidatos no PL. Acho que a declaração do secretário Marcelo Aro é muito oportuna. Eu só vou corrigir, porque eu falei governador Romeu Zema, mas uma articulação mais direta com o vice-governador Matheus Simões. Exato, exato. Eu acho que é uma articulação que seria muito boa, caso ela viesse a se concretizar mesmo, e acredito que é o caminho para que Minas Gerais continue na trilha do crescimento, continue na trilha da eficiência, né? Me parece que o eleitor mineiro, ele vai eleger um desses três ou vai eleger alguém desse campo de centro-direita e essa composição, ela levaria certamente a uma vitória. Agora, vai depender dos três, né? Sentarem na mesa e colocarem os seus pontos. O PL está aberto para essas conversas, sei que há esse espaço para o diálogo, há bastante conversa nesse sentido. Me parece que o secretário, o vice-governador, também deseja o apoio do PL, mas é algo que a gente vai ver. Mas eu não sei se ele está aberto a não ser cabeça de chapa. Até porque provavelmente ele pode vir a chegar nesse entendimento na época da eleição como governador de Minas Gerais, caso o Romeu Zema opte. Mas o PL está disposto a entrar, por exemplo, como vice? Essa é uma construção, né? Eu acho que nós estamos assim num momento muito anterior às eleições e muita coisa acontece nesse meio do caminho. Acredito que se o Nicolas decide ser candidato a governo, será um caminho. Certamente o PL irá ter candidatura própria, né? O apoio será todo voltado ao Nicolas. Agora, caso ele não seja candidato, não me parece que seja inviável uma candidatura do vice-governador Matheus Simões com o apoio do PL. Agora, caso isso não venha a acontecer, caso exista uma fratura, né, porque todos os três nomes são nomes que cogitam a possibilidade de se candidatar ao governo do Estado de Minas Gerais e isso é legítimo. Perfeito. Dentro do jogo político. Você acha que uma disputa entre eles pode abrir espaço para um centro aí, por exemplo, um Rodrigo Pacheco, por exemplo, ganhar força e vir apoiado pelo presidente Lula e ganhar a eleição? Certamente, sempre abre o espaço, né? À medida que você coloca mais candidatos e fragmenta um voto que poderia ser centralizado em um único candidato, você abre brechas para que um candidato, um outsider, né, alguém que venha com um apoio forte, como por exemplo do presidente,
consiga se viabilizar para um segundo turno e tudo mais, e aconteça o que aconteceu na disputa da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Bruno foi eleito Bruno ficou em primeiro lugar no primeiro turno, foi o candidato mais bem votado, mas no segundo turno ele não foi eleito, né? Houve uma concentração de votos no candidato Fouad Noman, com o apoio da esquerda, e ele venceu as eleições. Para fechar a nossa conversa, você, como disse, do mesmo partido do Bruno Engler, apoiou o Bruno Engler. Hoje o prefeito é de outra linha, teve o apoio da esquerda claramente e ainda tem dentro da Câmara. Como que vai ter sendo pautada a sua atuação como oposição ao prefeito Álvaro Damião, mas de que forma essa oposição vai ser feita? Não, nós tivemos uma única reunião com o prefeito como bancada até agora. E nessa conversa nós deixamos muito claro para o prefeito que tudo aquilo que for pela cidade, né, tudo aquilo que nós virmos que estiver de acordo com o que nós acreditamos e não violar aquilo que nós acreditamos ser um princípio do nosso partido, nós estaremos juntos com amplo e restrito apoio. Agora, tudo aquilo que nós vimos também que for contrário ao município, nós manteremos a nossa posição de independência e tudo mais. Eu acho que o prefeito ele tem tudo para dar certo, né? Ele recebe a prefeitura depois de uma série de administrações que, na minha visão, deram errado. Eu acho que se ele tiver coragem e disposição para enfrentar problemas graves da nossa cidade, por exemplo, o crescimento muito grande da população de rua, né, de pessoas em situação de rua, ele tem tudo para fazer um governo que vai agradar o cidadão. Na Câmara Municipal, nós não temos restrição nenhuma de aprovar projetos da Prefeitura, mas é preciso também que a Prefeitura ela tenha sensibilidade para perceber que a Câmara ela participa do governo, né? Num regime democrático não existe o chefe do executivo que governa sozinho. É preciso sempre governar, e aqui eu não falo só do PL, não. É preciso fazer um governo que leve em consideração as posições da Câmara, aquilo que os vereadores foram eleitos para defender, né? Então, é importante ter uma conversa com o presidente da Câmara, né, com todos os vereadores, respeitando, inclusive, aqueles posicionamentos político-ideológicos que, eventualmente, são diferentes do prefeito, mas que fazem parte do mandato desses vereadores, porque eles representam essas pessoas. Aquelas rugas que existiram, fruto da eleição do presidente da Câmara, essas rugas acabaram? É uma questão superada nesse momento? Eu vejo que sim. Eu não vejo um ambiente ruim hoje na Câmara em relação ao prefeito, não. Acho que existe por parte dos vereadores uma vontade de dar certo, sabe? Uma vontade do prefeito encarar os problemas da cidade com coragem e sem aquele comportamento que nós vimos anteriormente em administrações como o do Alexandre Calil, que enfrentavam a Câmara, viam a Câmara como um inimigo, tinham um comportamento muito belicoso em relação aos vereadores. Como repito, né, eu acho que o prefeito ele tem tomado boas decisões, né? Depois que ele assumiu definitivamente a prefeitura, né, depois infelizmente, né, do falecimento do prefeito Fouad Noman, ele já fez algumas mudanças em secretarias-chave, né? Ele tem ganhado mais liberdade para formar o seu primeiro escalão do governo, e acredito que com essa liberdade e com disposição para mudar, ele tem tudo para dar certo. Mas mantemos o nosso papel, né, a nossa posição de independência para sempre apontar o erro quando nós virmos. A gente precisa de mais tempo para conversar com os nossos convidados, né, vereador? Passa voando esse tempo e a gente tem tanta coisa para conversar, né? Demais. Mas aí a gente te espera em outras oportunidades, pode ser assim? Eu já aceito o convite. Eba, então tá bom. Adorei. É praticamente uma convocação, tá, Exatamente. Obrigado, vereador, pela sua presença aqui. Na nossa sequência da programação, você vê o Júnior Brasil. Bola na Rede, agora na tela da TV Horizonte e também no som da Rádio América FM e da Cultura M. A gente volta com Rede Notícia amanhã, ao meio-dia. Siga a gente no YouTube, @Rede Notícia TVH. Fique com Deus, uma boa quarta-feira para vocês.